E passamos agora ao debate. Procederemos da seguinte maneira. Teremos aproximadamente 10 minutos, as perguntas poderão ser escritas e encaminhadas à mesa. Então, os senhores, por favor, fiquem à vontade. Todo mundo está me vendo, eu sou um deficiente físico que, em 1940, estaria professor morto numa daquelas coisas horríveis. Professor de história, muito perplexo com tudo que está acontecendo. Há uns 5 anos atrás, eu vim no curso e quando o delegado falou do neonazismo, que tinha várias pessoas em Porto Alegre até tentando matar, eu fiquei com muito medo. E decidi não ir mais nos encontros. Passei meses saindo com meu filho, um baita homem de segurança. Esse ano, para mim, é um dos anos mais tristes da minha história. E se pudesse, eu ia criar galinha sem TV, sem nada. Para encaminhar a pergunta, professor, eu estou muito assustado com esses monstros que o senhor acabou de falar. Esses monstros contemporâneos que acabaram com a democracia. A gente não tem democracia. A Constituição ela foi rasgada. E por muita gente que permeia isso aqui. E fico com muito medo, professor, porque eu fui historiador, professor, e eu posso ter algumas sanções por estar falando aqui o que eu estou falando. O que você acha, professor, desses monstros contemporâneos chamado judiciário, legislativo e telecomunicações? Obrigado. O seu nome, por favor? Clayton Machado, professor de História do município de Porto Alegre. Então, agradecemos. E passo de imediato a palavra ao professor Luiz. Queres fazer em bloco? Então, vamos fazer em bloco. Então, a professora também gostaria de participar do debate oralmente. Individual? Eu também acho. Bom, assim, ó. Eu tenho uma preocupação enorme no mundo em que vivo, porque o mundo, e a gente deve supor isso, né? A humanidade ela não é nem necessariamente boa, nem necessariamente ruim. A humanidade tem coisas muito diferentes e diversas.
E, ao longo do tempo, a gente foi criando instituições para garantir que essas coisas sejam, em alguma medida, gerenciadas de uma forma como nós, soberanamente, por meio de representantes, fixamos em legislação e fixamos em instituições. A grande questão e acho que aí você inicia um bom caminho, é quando as instituições, elas não mais são garantidoras de uma norma soberanamente estabelecida, soberanamente aprovada. Eu penso um bocado de coisas sobre a nossa conjuntura, e é disso que você está falando, né? É sobre a nossa conjuntura, sobre o quanto que o judiciário, e você usou isso no singular, o quanto que o legislativo, e você também falou no singular, se transformaram em monstros no nosso mundo. Eu acho que o nosso judiciário nos dá exemplos muito diversos, e, portanto, talvez a gente não devesse falar sobre ele no singular, sobre as práticas do judiciário, da mesma forma como sobre as práticas do Ministério Público. E eu digo com franqueza, quando eu soube que eu ia partilhar da mesa, enfim, com pessoas com inserção nesse tipo de reflexão, eu fiquei relativamente feliz, exatamente porque esse é o momento em que a gente tem que refletir sobre algumas coisas, dentre as quais sobre o funcionamento das nossas instituições. Acho que exemplos muito variados de abusos de Ministério Público, de abusos de julgamentos, a gente consegue colocar sobre a mesa, da mesma forma como nós tivemos, talvez 2, 3 semanas atrás, uma sentença de um juiz de São Paulo que soltou os meninos que foram presos na manifestação, sem responsabilidade nenhuma, foram presos porque foram denunciados por um espia do Exército que contactou a polícia. O juiz falou, isso é uma ilegalidade. Se eu garantir essa ilegalidade, o Estado de Direito vai para o ralo. Então, mais uma vez, eu acho que a gente está num momento delicado, onde a gente tem práticas de abuso e a gente tem práticas de garantia das normas constitucionais. E que talvez a pior coisa que a gente poderia fazer é falar no singular sobre as práticas do judiciário ou sobre as práticas do legislativo. E sobre o legislativo, eu te confesso que sou mais pessimista. E talvez o que seja mais delicado não são esses monstros visíveis que atentam contra a democracia e que são publicamente tratados em imprensa. Às vezes, o que me preocupa são os monstros invisíveis, né? Vocês sabem quantos homossexuais, gays, lésbicas, são mortos no Brasil por ano? Vocês têm ideia das estatísticas de morte de gays e lésbicas no Brasil por ano? Sabe quantos gays e lésbicas são espancados no Brasil pelo fato de serem gays e lésbicas por ano? Esse é um monstro que me assusta. Nós somos campeões internacionais em violência contra gays e lésbicas, em termos absolutos e em termos relativos, e ninguém fala disso. Esse é um grupo que caiu na obscuridade. Esse monstro me assusta. Mulheres são mortas todo dia pelo fato de serem mulheres. E a gente pouco fala disso. O IBOP trouxe à tona uma pesquisa que nos diz que 1/3 dos brasileiros acha que a responsabilidade pelo estupro é das mulheres. 1/3 dos brasileiros acha que a responsabilidade de uma violência é da vítima. Acha que a vítima deve responder pela sua própria violência, por ter seu corpo abusado. Esse é um monstro que me assusta. E esse é um monstro que me assusta porque diz respeito a uma forma de percepção de mundo que está no tecido social. Me assusta o fato de que, no Rio de Janeiro, na Câmara do Rio de Janeiro, o vereador Flávio Bolsonaro apresentou o projeto Escola Sem Partido. A quem foi dar apoio a esse projeto foi um senhor que se veste normalmente de Hitler e faz apologia ao nazismo. Sabe quantos vereadores reclamaram de ter um apologeta do nazismo na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro? 4.
4, 3 do PSOL e a vereadora Tereza Berger. Sabe quantas instituições se manifestaram publicamente contra a apologia do nazismo em plena Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, em apoio ao projeto de Escola Sem Partido? Nenhuma. Isso me assusta. Instituições que combatem o nazismo socialmente, já há muito tempo, se calaram. Porque o neonazista, o apologeta do nazismo, foi apoiar o deputado Flávio Bolsonaro, que goza de um certo prestígio em determinados círculos sociais. Isso me assusta. Me assusta que determinados tipos de percepção sejam deixados dormindo em nome de um interesse político imediato. Isso me assusta. Isso me assusta. Um certo cinismo. Esse é um monstro que me assusta. E esse é um monstro que, mais uma vez, funcionou durante o Terceiro Reich, funcionou na Europa ocupada, foi responsável pela... Uma das cenas mais tristes em todo o processo é a cena de deportação dos judeus, senhoras e senhores. As cenas de retirada dos judeus de suas casas. Vizinhos de longa data fecharam as cortinas. Pessoas que conviviam com a mesma família há gerações se calaram. Isso é muito triste. Nos coloca a questão de o quanto que nós, como humanidade, ainda podemos acreditar em valores positivos que possam ser valores perenes. Esse silêncio, essa convivência tranquila com a brutalidade, com a barbaridade, com a desvalorização humana, esses são monstros que me assustam. Acho que os outros a gente tem como mexer de forma talvez um pouco mais eficaz. Acho que existem processos de violação jurídica, sem a menor dúvida, funcionando no Brasil, mas esses outros me deixam apavorado. E acho que, no Brasil, esses hoje são monstros grandes. Obrigado. Muito obrigada, professor. Professor César, gostaria de fazer uma parte acerca do mesmo tema, rapidamente. Professor, como é teu nome, professor? Cleiton, professor Cleiton. Só me permita, senhor. Eu sou membro do Ministério Público e, portanto, eu represento o Leviatã, eu sou parte do monstro. Tá? Não, assumo isso, tá? Assumo isso. O Leviatã está no divã. Também por isso, a organização competente desse evento propôs algum desses painéis. Aí, o momento é esse, da gente rever o Leviatã. Só que me parece, como a nossa democracia é mais do que jovem, é infante, a nossa democracia é criança ainda, gente. Então, o que me parece é que a forma estratégica mais correta de enfrentar esses déficits democráticos, inclusive, não é aniquilar as instituições, é melhorar as instituições. Entende? E lembrando, por exemplo, que o legislativo nosso, que tem todos os problemas e defeitos que tem, ele recentemente produziu uma legislação que te atinge diretamente, positivamente, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que, entre outras coisas, estabelece o fim da interdição. Não, mas eu sei que tu vai dizer, mas assim, é que esse Estatuto da Pessoa com Deficiência... Tá, mas... Eu sei disso, mas assim, o Estatuto, mas ele já produz efeitos práticos que independem de regulamentação. Não, eu sei disso, mas assim, o que eu estou dizendo? É que as instituições, hoje no Brasil, têm vitalidade. Doutor Pedro Henrique, elas estão funcionando. Com todas as crises que perpassam o Brasil formal, as instituições, com todos os defeitos, estão ainda de pé. Significa que a democracia brasileira está de pé. E uma democracia brasileira que, no seu projeto de 88, prevê a participação popular. Participação essa, cuja pressão determinou a promulgação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que determina, dentre outras coisas, como eu disse, o fim da interdição. A pessoa com deficiência não é mais incapaz, por exemplo. Isso é um avanço simbólico, mas ali adiante vai ser muito concreto, gente, muito concreto. Por exemplo, tu te apresentasse como deficiente. A lógica do Estatuto e o texto do Estatuto diz que não, tu não é deficiente. Tu é uma pessoa com deficiência. Tu é uma pessoa como todos nós, com as suas idiosincrasias, características psicológicas, orgânicas e tal. Uma pessoa com deficiência. Isso parece nada, isso é muito. Isso é simbólico? Sim. Isso é mudança, ruptura de cultura, gente. E eu sei que, infelizmente, aí é o momento da terceirização sacana. Quem é o grande ator desse processo?
de produzir a ruptura que está, digamos assim, apenas acenada. Queiram ou não, vocês, queiramos ou não, é o educador. Não tem como fugir disso, é o educador. Mas que nós temos, sim, um acervo de normas muito interessantes, se não perfeitas, suficientes para fazer as mudanças, especialmente, por exemplo, essa legislação, que nós tratamos há pouco, a legislação aqui de Porto Alegre, que inclui formalmente, dando destaque no conteúdo de história ao estudo do Holocausto Judeu. Isso é a solução? Não, mas convenhamos, é um belo começo. Ok, obrigado, professor. Vamos encaminhar a próxima participação, por gentileza, o seu nome. Bom dia a todos, eu me chamo Maria Angélica, eu sou socióloga de formação e professora de História por escolha. Então, como professora e também aprendiz, eu gostaria de deixar registrado e, ao mesmo tempo, ao final, deixar uma questão à mesa para apreciação. Gostaria de me dirigir, em especial, ao professor doutor Luiz Edmundo. As suas palavras me tocaram profundamente, enquanto educadora, enquanto pesquisadora, em relação aos temas que estão sendo propostos nessa jornada. Gostaria de parabenizar a iniciativa de mais uma jornada. Essa é a segunda na qual eu participo. E eu penso, como educadora, que nós precisamos falar a respeito de Holocausto e precisamos falar sobre direitos humanos. E eu fiz o registro de várias falas suas, conforme a minha percepção. E no meu aprendizado como educadora e professora de sala de aula de ensino fundamental, eu aprendi que, muitas vezes, a nossa fala, ela não necessariamente é interpretada do modo como nós a colocamos. Então, uma questão que eu gostaria de devolver especialmente ao senhor, como foi a minha percepção em relação a alguns pontos da sua fala, com relação à construção do conhecimento. Me tocou especialmente quando o senhor comenta, e me corrija se não foi exatamente dessa forma, a questão dos ataques à liberdade de docência, que alimentam, por sua vez, a exclusão. Outra fala que a mim me toca e com a qual eu concordo é que a nossa função, enquanto educadores, não é formar trabalhadores no sentido de mão de obra, mas sim cidadãos. Eu estive há 2 anos atrás no Museu Yad Vashem, onde eu tive a felicidade de poder aprender. E uma questão que a mim ficou, e eu tenho procurado desenvolver isso com os meus alunos, é que no advento do nazismo, no mundo, 3 pilares foram necessários para que ele pudesse ter sido implementado: os perpetradores, as vítimas e os observadores. E nós, enquanto educadores, nesse momento contemporâneo em que vive o nosso país, não podemos nos colocar, penso eu, na posição de observadores. Nós precisamos falar a respeito dessas questões que vivemos hoje no nosso país. E eu saúdo a coragem do meu colega de história que me antecedeu na sua fala, e eu gostaria de deixar registrado, primeiro, a minha preocupação quanto à questão primeira que eu coloquei, dos ataques à liberdade de docência. E a segunda questão, que aí eu deixo, então, como ponto para discussão e que me preocupa, enquanto educadora que sou, é que, ao mesmo tempo em que nós tivemos recentemente leis que incentivam o pensamento do humano, especialmente na cidade de Porto Alegre, com a lei do ensino do Holocausto, ao mesmo tempo, em nível nacional, temos recentemente as leis de 2013 e 2009, que instituem o ensino da cultura afro-brasileira e indígena, porque são, sim, partes constituintes do nosso multiculturalismo e da nossa diversidade, que é, sim, deixada como uma cultura inferior, culturas inferiores.
como ficam todas essas questões que, recentemente, considero eu que foram avanços no modelo de educação do país, nas questões atuais e recentes colocadas como a reforma de ensino, que busca justamente tangenciar as questões das áreas referentes às ciências humanas, como a filosofia, como a história, a sociologia, incluindo também o ensino das artes e da educação física no atual Ministério da Educação recém-constituído. Obrigada. Professor Luiz. Eu vou apostar na brevidade. Assim, eu recebi 3 perguntas que são perguntas semelhantes sobre o tema da escola sem partido. Pelas perguntas, enfim. E a colega também trouxe à tona esse mesmo tema e trouxe à tona um outro tema, que é o tema da reforma do ensino médio e da eliminação de áreas obrigatórias de formação geral, como filosofia, história, sociologia, para parte do ensino médio. Mas, bom, sobre isso eu não vou sequer justificar. Eu acho que tirar áreas de formação em ciências humanas e áreas de formação moral, e a filosofia trata disso, é seguir no caminho contrário do que tudo o que as sociedades ocidentais produziram no pós-Segunda Guerra Mundial alcançou. Na Alemanha, introduziu-se para todas as áreas de formação técnica na universidade a obrigatoriedade de ensino de história e de filosofia. Por quê? Porque técnicos alemães produziram câmaras de gás para matar pessoas e fizeram isso da forma tecnicamente mais adequada e competente possível. As reflexões sobre moral, sobre ética e sobre os destinos do mundo ou estão presentes na formação técnica, ou então nós estamos formando técnicos que não têm condição de avaliar moralmente o seu lugar no mundo e as suas ações. E por isso isso é um escândalo. A segunda coisa, e também não vou entrar nisso, isso é um debate longuíssimo, também falo por princípio. A política faz parte do mundo, faz parte da formação dos indivíduos. Pensar sobre os destinos de uma comunidade faz parte da formação dos indivíduos. Isso é política. Pensar sobre os projetos de mundo faz parte da formação dos indivíduos. Ter a expectativa de tirar a política do espaço de formação de cidadãos é um escândalo. É um escândalo. Aquilo... Bom, isso é do ponto de vista dos valores, de imaginar que é possível ensinar história sem fazer escolhas, sem chamar a conquista romana de roubo, isso é uma escolha, ou de conquista, isso é uma escolha, ou de expansão, isso é uma escolha, e são escolhas que estão politicamente orientadas, não tem a menor dúvida. Eles são bárbaros ou são rebeldes? Ou são pessoas que reagem à ocupação romana? São escolhas, faz parte da história. Todo historiador sabe que os elementos fundamentais daqueles que defendem o projeto de escola sem partido, que é isso, não tem historiadores que defendem isso, e não é casual. Né? Não é casual. Que defendem esse ponto de vista não são historiadores e não sabem exatamente isso. Não existe qualquer possibilidade de história que não faça escolhas. Não existe. Não existe. Essa é a primeira coisa que as pessoas aprendem na universidade. Qualquer história narrada é uma escolha que se faz. Nesse sentido, o projeto de escola sem partido comete 2 erros, que é tirar a política, que é formativa da cidadania, do espaço da escola, e, por outro lugar, que é fazer supor ou fazer acreditar que no processo pedagógico, em disciplinas como história, como sociologia, como filosofia, existe alguma possibilidade de contar alguma coisa sem fazer escolhas, o que é de uma burrice surpreendente,
que contraria toda a formação e toda a reflexão das disciplinas de ciências humanas nos últimos 90 anos, desde a primeira crítica, nos anos 20, por Mark Bloch, que se contraria essa ideia de que existe a possibilidade de contar uma história sem escolhas, uma história neutra. Isso é só para pessoas que não conhecem o métier, só para pessoas que não são profissionais da área. Só eles podem imaginar que é possível, de forma neutra, contar uma história. Que é possível imaginar que você coloca no currículo ao longo do ano, você colocar o Holocausto ou não colocar o Holocausto, é uma escolha neutra. Não é neutra. Não é neutra. Discutir direitos humanos em sala de aula ou não discuti-los é uma escolha neutra. Não é neutra. Discutir direitos humanos em sala de aula é uma escolha política. É uma escolha. O fato mesmo de colocar o tema em sala de aula é uma escolha política. É uma aposta no futuro. E, portanto, essas duas proposições são não só tolas, mas é isso, são tolas que fazem um sucesso razoável exatamente porque circulam entre meios e em métiers e entre pessoas que não entendem muito bem do que se trata a disciplina, a área profissional da história. Imaginam que história é só contar a historinha. E aí faz um sucesso do tamanho de um bonde. Ou talvez menos sucesso do que se imagine. Mas o mais grave talvez é isso. Querem tirar a política do mundo. Na realidade, isso é retórico, né? Porque a única política que pode interessar é a política deles. Ok, muito obrigada. Há ainda duas perguntas que foram formuladas ao professor César e que serão condensadas numa breve resposta, mas após nós sairmos daqui, nos deslocarmos, o professor estará à disposição para conversar, para um bate-papo com aqueles que estiverem interessados, ele se coloca à disposição, portanto. Tá? Bem ligeiro até em respeito aos próximos painelistas, que é um painel muito importante agora que teremos com os testemunhos. Assim, só a ideia da terceirização da educação da família para a escola. Esse é um processo real, concreto. Eu aprendi a diferença de escolaridade e educação com a teoria dos círculos concêntricos. Não sei se vocês aprenderam como eu. Então tem os dois círculos, um dentro do outro, né? O menor está a escolarização, ou a formalização da educação. E no maior está a educação. A educação multifuncional, como o pessoal costuma dizer. Bom, esse é o espaço principal de uma comunidade de princípios fundante, chamada família, e é indelegável. Essa terceirização, primeiro, ela é indelegável, e se ela for feita dessa forma objetiva, quase absoluta, ela simplesmente é quase a garantia do insucesso do processo de formação, como disse o professor, não de um trabalhador, formação crítica de um cidadão brasileiro, que junto com todos nós pode fazer essa reflexão sobre o projeto da escola sem partido, sobre o movimento de bolsonarização que o Brasil parece experimentar. Isso tudo que nós estamos vivendo hoje é um produto de decisões de seres humanos como nós. E é isso que é muito importante, que se disse agora, em vários momentos, nesse painel. A Hannah Arendt nos chamou a atenção, e foi até mal entendida, que o Eichmann poderia ser um cara comum sentado do nosso lado. Não é o teu caso, do outro lado. Tá? Entendeu? É isso que ela quis nos dizer. Assim, ó, o perigo está rondando, sim, o Brasil, as nossas casas, e o primeiro gesto de agudização do risco do retrocesso em relação ao preconceito contra judeus e contra qualquer etnias, o primeiro risco, grave risco, de danos talvez irreversíveis, é essa absolvição que a família resolveu se autoproclamar, delegando a obrigação que é dela, formação de uma comunidade de valores à escola. Obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Agradecemos aos professores, né, por esse excelente painel e continuaremos à tarde o nosso debate. Agora passaremos ao próximo painel. Agradeço aos senhores. Mais uma vez, aplausos.